Temos o prazer de apresentar 5 Minutes PM Podcast com Ricardo Vargas. Olá pessoal, bem-vindo a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu queria falar sobre o controle pelo empenho na duração de um projeto. Nós já discutimos anteriormente que a duração de um projeto ela pode ser ou não dependente dos recursos que a gente tem para um projeto. Por exemplo, eu posso ter uma tarefa duração fixa, onde independente de eu adicionar recursos ou não, a duração da tarefa continua sendo a mesma. Por exemplo, eu vou fazer uma secagem no meio ambiente, então não adianta eu colocar 2 pessoas olhando, 3 ou 10, a secagem depende do sol e não necessariamente dos recursos que eu coloco. Então essas tarefas são tarefas tradicionalmente de duração fixa. As tarefas que a gente chama de controladas pelo empenho são aquelas tarefas onde a adição de novos recursos diminui a duração de uma tarefa. Claro, quando eu coloco controlado por empenho, eu preciso entender que durante um certo tempo aquele controle pelo empenho é válido. E o controle pelo empenho, em português, seria muito como o efeito mutirão. O que é o efeito mutirão, por exemplo, na construção de uma casa? É quando você, muitas vezes, não se preocupa com que tipo de habilidade um determinado recurso tem. Você preocupa mais com a quantidade. Então, por exemplo, se você tem 20 horas de trabalho e você tem um pedreiro, você vai levar 20 horas de pedreiro. Mas se você adicionar um carpinteiro, fica 10 horas para o pedreiro e 10 horas para o carpinteiro, onde você não necessariamente considera as habilidades. Isso é uma forma quando você precisa antecipar o projeto e não tem necessariamente os recursos. Ou porque a atividade é uma atividade de um grau tão simplificado que você pode fazer isso. Claro, ao fazer o controle pelo empenho, você está assumindo o quê? Um risco violento de quê? De que todas as pessoas alocadas naquela atividade são iguais e desempenham igualmente. Você está dizendo que naquela atividade, ser carpinteiro ou ser pedreiro não faz a menor diferença, que os dois têm total condição de fazer o trabalho. É igual o efeito mutirão. Quando a gente vê, por exemplo, uma casa sendo construída no efeito mutirão, o que acontece? Você não se preocupa tanto com as habilidades, você vai simplesmente colocando as pessoas, tentando. Lógico, se você tem trabalhos extremamente técnicos, que requerem uma qualificação extrema, é lógico que o controle do empenho não vai funcionar. E que o controle de empenho também tem uma validade. Eu não posso colocar 10 mil pessoas para construir uma parede e achar que a parede vai ser construída em 5 segundos. Porque isso não existe, porque o controle de empenho ele tem um limite. E por que eu falo isso? Porque a maior parte dos softwares, você ativa ou desativa o controle pelo empenho simplesmente marcando uma caixinha. Só que você tem que entender que o software não tem a capacidade de entender até onde aquilo é racional ou não. Se você pegar um software como, por exemplo, o Microsoft Project e colocar um controle de empenho, se você adicionar 30 mil recursos, ele vai dividir o trabalho pelos 30 mil recursos, independente de que recursos são esses. O que, na realidade do projeto, não existe, porque não é assim que o projeto vai ser conduzido. Então, o controle de empenho é uma coisa que muito pouca gente sabe, muita pouca gente sabe usar. Muitas pessoas acham que simplesmente adicionar mais pessoas reduz a duração do projeto. Você tem que fazer uma análise mais elaborada para ver até quanto você consegue tirar vantagens e produzir uma compressão ou um crashing que seja suficiente para adequar ao nível de empenho que você precisa. Então pensem nisso, lá no Project, isso basta você ter a coluninha lá na sua tarefa chamada controle pelo empenho ou effort driven e colocar como yes. Isso é a parte simples, a parte mais complicada é entender o que está por trás dessa conta. Espero ter ajudado vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast. 5 Minutes PM Podcast por Ricardo Vargas. Ouça outros no site ricardo-vargas.com ou baixe o aplicativo PM Connector para seu iPhone, iPad, iPod Touch ou Android.